Olá, tudo bom? E esse é o primeiro episódio de um novo quadro do Humor do Minha Língua, que é o meu canal, que se chama As Células Criativas. O que eu quero com esse novo quadro é compartilhar o que eu aprendi durante esses anos sobre construção de histórias. E cada episódio deste quadro, As Células Criativas, ele vai trazer aspectos diferentes da construção de uma história. Esse quadro, ele não é uma aula específica sobre os assuntos, porque pelo tempo não dá para aprofundar muito dentro de cada área. Em alguns episódios, por exemplo, falar sobre personagem, não tem como você falar sobre personagem rapidamente. Não tem como trazer todos os aspectos da construção de um personagem em um episódio só de 10 minutos. Então eu preciso fazer mais episódios. Mas cada episódio eu vou trazer um pouco do aspecto da construção de uma história. Esse quadro não é apenas para as pessoas que querem escrever. Qualquer tipo de público, ou leitor, ou espectador, entender um pouco como funciona a construção de história e assim absorver melhor aquele conteúdo. Eu acho bacana também. Só porque você está assistindo esse tipo de vídeo, esse tipo de material, não significa que você vai escrever uma história amanhã. Nesse primeiro episódio, eu quero falar sobre os elementos narrativos na construção de uma história. São elementos que existem em todas as histórias. É o básico para se construir essa história. Então, nesse primeiro episódio, começamos pelo básico, que são os elementos narrativos. Os elementos narrativos, eles são os seguintes: é o enredo, o plot, o foco narrativo, ou o ponto de vista, os personagens, o tempo e o espaço. Eu vou falar de cada um deles. Como eu falei no começo, não dá para aprofundar muito em alguns temas, porque isso eu vou fazer em outros vídeos. Mas eu vou falar o básico sobre cada um deles. O foco narrativo ou ponto de vista. É através desse foco que entendemos essa história. É o ponto de vista desse personagem que entendemos a história. Eu fiz um vídeo que fala sobre o ponto de vista de personagem, da série Cobra Kai, por exemplo. Que ali tem o ponto de vista de Karate Kid, que era do herói, e depois no Cobra Kai, que é a série, tem o ponto de vista que era o vilão do filme. Nesse vídeo aqui, o foco narrativo sou eu. Eu estou explicando para vocês o assunto, que eu estou falando sobre os elementos narrativos da construção de uma história. Se existisse uma voz aqui explicando sobre o que é essa história e eu só estivesse fazendo assim, que estivesse aqui uma voz over, uma voz fora de cena, eu estaria explicando para esse personagem que está olhando para essa cara, olhando para um lado, olhando para o outro, sobre o que eu estou falando. E ele não conduz a história, quem está conduzindo a história sou eu, essa voz. Então seria sobre o ponto de vista dessa voz over, e não sobre esse personagem que está olhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Toda a história, ela possui um foco narrativo. Basicamente, existem três tipos de narradores. Tem um narrador personagem, que o personagem ele pode ou não ser o personagem principal da história. Quando ele é o personagem principal, ele narra a própria história. Ou personagem secundário, ele vai narrando a história deste personagem principal. Mas são personagens que estão dentro da história. Existe um narrador observador. Esse narrador observador, ele está observando essa história do que aconteceu. O narrador personagem, ele conta essa história na primeira pessoa, porque é ele que viveu aquela história ou ele está vivendo aquela história. O narrador observador, ele conta aquela história na terceira pessoa, porque ele está contando sobre aquilo que ele vê, sobre aquele personagem que ele está vendo. E existe um terceiro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. É como se ele fosse Deus. Ele conhece o começo, o meio e o fim de tudo. Ele sabe de todo o plano. O narrador observador, ele só conhece uma parte daquela história que ele está observando, não uma história completa como onisciente. Esses são os narradores básicos para se contar uma história. O tempo. A história, ela acontece dentro de um tempo. Ela pode acontecer no passado, ela acontece no presente ou pode acontecer no futuro. A história, ela sempre precisa acontecer em um tempo. Não tem como você construir uma história que não existe tempo. Existem dois tipos de tempo. O tempo cronológico, que é passado, presente e futuro, e o tempo psicológico, quando esse tempo acontece dentro da cabeça do personagem. Então o personagem ele tem um fluxo de pensamento que pode ir do passado para o presente, para o futuro, para o passado, e vai do presente para o futuro, fica um pouco perdido. Ele pode deixar esse espectador um pouco confuso, por quê? Porque o leitor está dentro da cabeça desse personagem. Então por isso que é um tempo psicológico, desse fluxo de pensamento do personagem, que existe mais na literatura do que no audiovisual. Então existe o tempo cronológico,
que é passado, presente e futuro, e o tempo psicológico, que acontece dentro da cabeça do personagem. Espaço. A história sempre acontece em algum lugar. Mesmo se for lugar algum, por exemplo, no limbo, mesmo assim o personagem está no limbo. Se a história se passa dentro da cabeça do personagem principal, ainda assim está dentro do personagem. O espaço, ele não é um espaço físico, é um espaço psicológico, mas está dentro do personagem. De alguma forma, essa história acontece em um espaço. Existem criadores que gostam de descrever bem o espaço. Por exemplo, o Tolkien do Senhor dos Anéis. Ele descreve muito bem o espaço para você entrar dentro daquele mundo. Há outros tipos de escritores que não descrevem muito bem o espaço, assim que ele não acha tão importante. Por exemplo, Asimov. Asimov, nas ficções científicas dele, ele não descreve tão bem como Tolkien dentro das suas histórias. Isso não importa, é o estilo do escritor. Cada um escreve do estilo que quer, né? Precisa entender que essa história acontece em algum espaço, em algum local essa história vai acontecer. E o leitor ou o espectador, quando ele entra em contato com essa história, ele se localiza dentro daquela história, percebendo semelhanças com o seu próprio mundo, para entender o que o autor ou a autora quer dizer. Então ele situa, se numa ficção científica que acontece em outro planeta, a gente precisa entender como funciona esse outro planeta. Se ele acontece numa comunidade em Diadema, eu preciso entender como funciona aquela comunidade, para mim entender aquela história. Então ela acontece em algum local. O enredo, o plot, ele conta essa história e ele possui uma estrutura. É a situação inicial, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Claro que existem histórias que não utilizam essa estrutura, que ela é só um fluxo de pensamento. Como eu falei anteriormente, o tempo ele é psicológico, ele vai e volta no tempo. Mas mesmo assim, ele está contando, esse personagem está contando alguma história. O enredo fala isso, é a história que nós estamos assistindo ou lendo, é esse plot. Tradicionalmente, ele possui essa estrutura, mas não quer dizer que toda a história utiliza essa estrutura. Existem histórias que não utilizam esse tipo de estrutura. George Spout, ele escreveu as 36 situações dramáticas. O que ele quis dizer com isso? Que todas as histórias, elas surgem dessas 36 situações. Eu tive um professor, o Diogo Gomes, que ele falou que reduziu ainda mais essas 36 situações dramáticas. Que toda a história, ela fala ou sobre o amor, ou sobre vingança, ou sobre poder. Depois que eu falei do foco narrativo, do tempo, espaço e enredo, agora eu vou falar do quê? Do personagem. Por que eu deixei o personagem por último? Porque o personagem, ele é uma das coisas centrais de uma história. A construção de um bom personagem é fundamental para uma boa história. Em outros episódios eu irei falar mais sobre o personagem, mas nesse eu vou falar algumas coisas que são básicas para a construção de um personagem. Você tem que entender o seguinte, que o personagem, ele não precisa você pensar só no personagem como um personagem principal. Existem outros tipos de personagem. Existe o personagem que é o protagonista, existe o personagem que é o antagonista e existem personagens secundários. Cada um deles possui uma função dentro da história. O protagonista, ele é o principal que conduz a narrativa. O personagem antagonista, como o próprio nome diz, ele é a pedra no caminho desse personagem. Esse personagem tem uma direção que ele precisa ir, e esse personagem aqui que vai trazer o conflito, que vai ser o obstáculo para esse personagem protagonista, para estar o choque. Não necessariamente o antagonista, ele é um vilão da história. Se a gente tem uma história sem vilões, onde, sei lá, o conflito entre mãe e filha. Então não quer dizer que, por exemplo, a filha é protagonista e a mãe é antagonista, não significa que a mãe seja vilã, mas ela é antagonista do que a filha quer. E existem os personagens que são secundários. Esse personagem secundário, ele precisa ter uma função dentro da história. Não se coloca esses personagens de forma aleatória dentro dessa história. Eu tenho um personagem que ele precisa expressar sentimentos, eu crio um amigo para expressar esses sentimentos para um amigo. Eu tenho esse personagem que ele tem um conflito, um personagem violento. Como eu sei que esse personagem é violento? Quando ele age com violência. Não adianta o personagem só falar que ele é violento, eu preciso ver essa violência. Então eu crio um personagem secundário, onde esse personagem vai exercer essa violência sobre ele. Esse personagem secundário, ele pode só existir para sofrer dentro dessa história. Tem que entender que personagens possuem funções dentro da história, daí não pode ser aleatório. Em filme de terror, por exemplo, os personagens secundários eles existem para morrer. No filme do Jason, por exemplo. Mas eles têm função. Qual que é a função? Morrer.
Esses personagens são adolescentes e geralmente o Jason ele irá matar cada um deles de uma forma criativa. Quanto mais criativo for, melhor para o filme de terror. Para criar essa tensão do filme que vão morrendo gente e aí até chegar no protagonista. Existem várias camadas para a criação de um personagem. Basicamente, um personagem ele possui 3. Esse é o básico. Existem outras que eu vou falar em outros vídeos mais para frente, em outros episódios. Mas basicamente existem 3, que é o físico. Fisicamente, como esse personagem é. Se ele é negro, se ele é branco, se ele tem cabelo curto, se ele tem cabelo longo, o gênero do personagem. Existe o psicológico desse personagem. Como eu falei no exemplo anterior, ele pode ser um personagem violento, ele pode ser um personagem calmo. Existem milhões de formas de falar sobre a psicologia desse personagem. E eu entendo esse personagem psicologicamente nas ações dele. E existe uma terceira camada desse personagem, que é o social desse personagem, onde ele está inserido socialmente. E é através desse social que entendemos, por exemplo, a roupa que ele veste. Então existem esses 3, o físico do personagem, o psicológico do personagem e o social. Claro que existem outras camadas desse personagem. Eu só falei dessas 3. Se fala que é um personagem 3D, né? Que é o físico, o psicológico e o social. Criatividade é associar ideias que não estavam unidas antes. Por que eu chamo de as células criativas? Porque eu utilizo para a construção das minhas histórias separar os elementos como se fossem células. Como eu separo essas células? Eu separo em storyline. Storyline é o enredo, a história é contada em 3 linhas. O tema é sobre o que eu quero tratar nessa história. Que tipo de tema eu quero trabalhar? Os personagens, funções, o arco dramático, a relação entre eles, títulos, o gênero ou a mistura de gêneros e principais cenas. Eu crio isso separadamente. Por que eu crio separadamente? Eu sempre falo que criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. A criatividade não é você ficar sentado no sofá e vem uma luz divina e você tem uma ideia. Não é isso. Você precisa exercitar a criatividade. Eu acredito que todo ser humano, ele é criativo. O que ele precisa fazer é exercitar essa criatividade. Tem pessoas que exercitam essa criatividade desde criança. Principalmente, por exemplo, quem trabalha com desenho. Essa pessoa que desenha hoje, com 40, 50 anos, ela desenha desde os 5 anos de idade, desde os 4, desde os 3. Então ela vai exercendo essa criatividade durante 40 anos. Exercer a criatividade é essencial para o ser humano. O ser humano ele só sobreviveu até hoje porque ele exercitou a sua criatividade. É a criatividade do ser humano que faz o ser humano ir para frente. E isso em qualquer área. E dentro da arte, eu acredito nisso, que a criatividade ela é um exercício. A criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. Eu tenho exercícios de criatividade em que eu crio um título. Eu penso em um título. Então eu tenho uma pasta com vários títulos. Então eu tenho o enredo, o plot ou storyline. E aí eu crio vários pequenos storylines. Então esses elementos, o storyline, o tema, personagem, título, gênero e principais cenas, eu crio separadamente, aleatoriamente, que não necessariamente eles precisam ter conexões. Eu tenho um arquivo cheio de títulos, eu tenho um arquivo cheio de personagens, eu tenho um arquivo com algumas cenas, eu tenho arquivo com plots, e eu tenho arquivo com temas que eu quero trabalhar, que eu acho interessante de trabalhar. Então quando eu estou criando uma história, eu pego um enredo que eu acho bacana e pesco personagens que seriam interessantes estar dentro dessa história. O bacana é que não necessariamente eles combinam. Eu posso pegar um personagem que não combina naquele enredo e coloco ele ali para que ele se transforme ali dentro, para mim trabalhar, moldar esse personagem dentro daquele enredo. E nisso, mesmo assim, quando eu tenho uma história pronta e essa história eu não utilizo ela, mas ali dentro daquela história eu tenho um personagem bacana, eu pesco aquele personagem daquela história e coloco ele em outro lugar. Por isso que eu chamo de as células criativas. Porque até você publicar ou exibir a sua obra, ali aquela célula ela pode ser desmembrada e colocada em outro local. Por isso que a frase do Coppola eu acho tão bacana. Porque você consegue misturar elementos diferentes e ser criativo com esses elementos. O objetivo deste quadro é contribuir de alguma forma
para que outras histórias aconteçam. Espero que você tenha absorvido alguma coisa de interessante nesse episódio e que assista os próximos.